Boa noite, Marcelo. Boa noite. Tudo Boa noite, bom? Marília. Prazer, viu? Igual. Estamos Bem. aqui nos preparando para conversar com o pessoal. Exato, e hoje com um tema bem interessante, né? O tema da Um tema que nem todo mundo já ouviu falar, né? Vamos ver. Eu penso, cara, que hoje vai ser uma noite bem interessante, bem construtiva, né? Uma noite de bastante conhecimento. E será um prazer imenso estar dividindo essas pesquisas que nós temos desenvolvido para com todos, né? É verdade, muita coisa interessante. A gente já está contando aqui com o pessoal perguntando a todos, mas a gente já tem um número bem considerável de pessoas. Então, vamos já começar, né? Agora vamos dar o áudio está bom? Você está me ouvindo bem? Sim, pronto, ok. Agora estou. Agora excelente, eu acho que melhorou. Né? Melhorou um pouco. Agora vamos dar uma boa noite oficial a todos que já estão aqui com a gente. Sejam muito bem-vindos para mais uma live do projeto Conecta RM do CRARN, né? Conecta ADM do CRN. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito interessante, que é o neuromarketing. E quem está aqui para conversar com a gente sobre isso é explicar melhor sobre o neuromarketing, as estratégias para micro e pequenas empresas. É o doutor em Ciências Sociais e Médico em Administração, professor da UFRN, e pesquisador em neuromarketing. É o Marcelo Henrique. Boa noite, Marcelo, agora oficialmente. Né? Boa noite, Marília. Obrigado aí pelo convite, né? Agradecer, antes de tudo, ao CRA, uma instituição que tem muito respeito, né? Defende o interesse das nossas classes, muitos administradores aí encampando novos projetos, e aí eu tenho acompanhado, né, essa batalha, e agradeço demais ao CRA, é uma honra, né, para mim, acho que um dos dias mais felizes da minha vida, porque nós somos administradores, nós honramos nossa profissão, buscamos o desenvolvimento da ciência, né? Então agradecer em especial a presidente Kate Maciel, né, e ao diretor de formação profissional Rodrigo Fortunato, quem está dedicando muito, né, seu tempo a cumprir essa missão, foi quem me fez o convite direto, né? Então fico feliz, como eu falei, um dia muito especial. Parabenizar também a todos, né, que estão nos assistindo, porque estão buscando conhecimento, desenvolvendo sua capacidade produtiva, né? Eu também tenho feito isso, né, me debruçado em livros, em lives, tem lives muito interessantes, tem nos acrescentado bastante, né. Meu nome é Marcelo Henrique, como você colocou, eu sou professor do curso de administração da UFRN Campus Currais Novos, né, sou doutor em Ciências Sociais e mestre em administração, mas eu costumo, Maria, simplificar minha apresentação dizendo o seguinte, que eu sou administrador por formação, matuto por convicção e alecrinense de coração. Eu sou matuto por convicção, porque apesar de ter nascido em Natal, eu tenho 84 primos em Jucurutu, a cidade da família da minha mãe, 84 primos, passava as férias lá, trabalho no Seridó, né, em Currais Novos, meu irmão trabalha no Seridó, meu avô também é lá de Jucurutu, enfim, eu amo, né, aquela região. E sou alecrinense de coração, meu pai me colocou para torcer pelo Alecrim desde pequeno, né, eu sempre digo que o Alecrim nem é o clube maior, nem é o melhor, é o clube diferente, né, o Alecrim Futebol é o clube mais simpático do estado do Rio Grande do Norte, né. É verdade. E, Marília, e normalmente eu me apresento assim com alegria, não é à toa não, viu, que eu me apresento com alegria. Tem um estudo da Universidade de Harvard, né, de Shaw-Washoe, que diz o seguinte, que quando nós estamos, o cérebro está no modo positivo, nós aumentamos nossa produtividade em 31%. Então, a felicidade, a alegria, ela deve fazer parte dos ambientes, porque cientificamente há comprovações de que nós rendemos mais. Ambientes tristes, ambientes normalmente gera fixação mental, nós não nos abrimos para novas ideias. Então, a positividade é essencial, isso cientificamente falando, né? E falando em alegria, tem uma surpresa para quem está presente, né? Mas uma surpresa para quem ficar até o final, viu? Uma surpresa bem interessante. Alguns amigos empreendedores
Alguns amigos empreendedores, quando souberam que eu ia fazer essa live, e sabia que o público era qualitativo, muita gente boa iria assistir, esses amigos mandaram 3 presentes para eu dar, né, para um felizardo. 3 presentes, né? O primeiro foi um empreendedor que eu sou fã, que é da marca Use King Horse, né? É uma marca lá do Seridó, que é o amigo Hellison, né? Que ele também tem uma loja também de multimarcas, é muito interessante. Eu vou até mostrar para vocês a marca de Hellison, grande empreendedor. Olha só que interessante, ó. Essa é a marca de Hellison, da Use King Horse, né? Além dele, me mandou um presente, além de Hellison, né? Que é um grande empreendedor, mandou Kelvin da Use Kelvin, que é já moda masculina. E o outro amigo mandou também um presente, que foi Ítalo Bento, do projeto social Amor Solidário. Então, @Amor Solidário _Natal. Foram 3 presentes que eu recebi e eu quero dar para um felizardo aí no final da live. No final da live eu vou fazer... Viu, Maria? No final da live, o que é que eu vou fazer? Vou fazer uma pergunta. Quem responder primeiro, aí você quem vai dizer quem respondeu primeiro. Aí vai ganhar os 3 presentes. Ok? Você vai ver aí nos comentários. Ok? E um detalhe, existe um delay no Instagram, então algumas pessoas pensam que ganharam, né? Então quem vai determinar é você, na sua timeline aí, à medida que eu estou subindo os comentários, o que aparecer primeiro e a resposta for correta também, né? Aí eu vou ler a resposta e você vai me dizer se está correta, porque é você que vai corrigir. Você vai ler a primeira, quem respondeu primeiro e pronto. Fechado? Então, olha só que interessante. Eu falei o seguinte, eu trouxe uma surpresa, não é isso? E tudo que nós falamos aqui vai ter um embasamento científico. Tem um estudo de 2001, de Berns, ele utilizou um estudo com base na imagem por ressonância magnética funcional. Ele diz o seguinte, a conclusão, quando você utiliza o fator surpresa, você vai proporcionar para o seu cliente uma sensação única. Quando você gera um fator surpresa, igual a surpresa que eu trouxe agora, um fator surpresa, ativa uma região cerebral chamada núcleo accumbens, né, que é o centro cerebral do prazer. A surpresa ativa o centro cerebral do prazer, uma surpresa. E também ativa o córtex orbital frontal, que é uma região de agradabilidade e decisão. Então, toda vida que você utiliza o fator surpresa com o seu cliente, você está ativando o sistema límbico dele. E também o sistema de decisão, né? Além da agradabilidade de decisão. Se alguém sentiu a vontade de ficar até o final da nossa live, não é em vão. Né? Mas por ressonância magnética funcional, o estudo de Berns de 2001 ratifica essa informação. E eu lembrei, Maria, de um vendedor. Toda vez que eu ia para o trabalho, né, eu via um rapaz vendendo flores. E ele oferecia flores normalmente no semáforo, como a maior parte das pessoas oferece, né, sai vendendo produto. E eu vi que, apesar a flor ser um produto bom, no meu ponto de vista de se vender, até inusitado, ele não vendia tanto. E eu sempre passava ali, quando foi na semana seguinte, ele mudou a atitude. Antes ele oferecia flores assim, naturalmente, e depois ele fez: o que você acha de surpreender alguém hoje? Ele passou a oferecer a flor, o que você acha de surpreender alguém hoje? E quando ele fez esse gesto, né, ele criou o fator surpresa. E o fator surpresa, como o Berns disse em 2001, o fator surpresa ativa o núcleo accumbens e o córtex orbital frontal. Já não é mais uma venda comum, né? Então, tudo que nós debatemos aqui terá como base estudos neurocientíficos da Universidade de Harvard, de Bristol, de Duke, do MIT e de Princeton. Ok? Verdade. Marcelo, eu vou interromper só um instante. Estão pedindo aqui para você colocar um fone de ouvido, porque diz que está dando retorno. Você tem que... Deixa eu diminuir aqui um pouco. Vê se ficou legal agora. Certo, vê se ficou legal. Eu acho que ainda está okay. Quem está em casa me confirme se melhorou. Eu acho que talvez com o fone fique melhor. Vê se ficou legal. Eu acho que ficou legal agora. Eu acho que agora ficou. Eu não estou me ouvindo como eu estava antes. Eu não sei. Por favor, me dê um retorno aqui nos comentários se está tudo bem agora.
Eu diminui um pouco aqui o volume, eu acho que ficou legal agora. Talvez estivesse dando um pouquinho de microfonia. Falando também na quantidade de pessoas, você falou, eu quero registrar aqui que hoje nós estamos com um público muito bom. De todas as lives que a gente fez até agora, essa foi a que teve um público maior. Então, vamos parabenizar aqui o nosso convidado de hoje, né? Parabenizar a todos que estão nos assistindo, né? Também, e agradecer. Né? Como você falou no agradecimento, você agradece ao CRA e o CRA também lhe agradece por essa grande oportunidade que a gente está tendo. Marcelo, ainda estamos falando do eco, Marcelo. Ok, então deixa eu fazer um teste aqui, só um segundinho. Tá bom. Obrigada. Aguardo. Deixa eu colocar aqui o... É agora. Não sei se melhorou? Vamos ver, mas para quem vocês estão ouvindo bem, saiu o eco, saiu o retorno, por favor, digam alguma coisa aqui para a gente agora. Vê se ficou legal agora. Para mim está perfeito, mas vamos ver. Então, perfeito. Então vamos avançar. Vamos avançar. Joséilton está dizendo que você coloca aquele fone novo que você comprou. Já acabei de colocar, viu, Joséilton? Acabei de colocar. Pronto, eu também mexi no meu agora. Eu me toquei agora que eu acho que o meu também estava com problema. Vamos ver agora. Eu acho que eu empurrei Excelente. Mais um pouquinho e ele foi. Bem, então vamos continuar com o assunto, que é o que interessa para a gente, né? Você falou aí várias coisas, é uma verdadeira teia, né? As ciências, elas se unem, visando proporcionar um maior conhecimento para a humanidade, né? E em função disso, o que viria a ser o neuromarketing? Explica um pouquinho para a gente. Bem, até simplificando, né, assim, o neuromarketing nada mais é do que a aplicação estratégica dos achados da neurociência do consumidor. A neurociência do consumidor pesquisa o quê? O cérebro humano, né, essa máquina incrível que está me permitindo falar com você, permitindo que você nos interprete, né, e que as coisas se desenvolvam aqui. São estudos do cérebro de uma máquina que coloca à nossa disposição mais de 100 bilhões de neurônios, né? E os neurônios, cada um pode fazer 1000 sinapses com os outros, ou seja, é uma máquina incrível. Então, em síntese, o neuromarketing é a aplicação estratégica dos achados da neurociência do consumidor no escopo comercial, para as empresas. Pesquisas utilizando tecnologia de ponta, né? Como a imagem por ressonância magnética funcional, o eletroencefalograma, né? A topografia de estado estável. E os achados, Maria, são muito interessantes porque evitam muitos erros. Né? Quando, vamos imaginar que a empresa desenvolve uma propaganda e antes de lançar a propaganda no mercado, é possível, através da neurociência do consumidor, entender se aquela propaganda vai gerar um recall publicitário, se é uma propaganda eficaz, se é uma propaganda que gera atratividade. Então, antes do lançamento da campanha, por exemplo, já se tem a certeza neurocientífica se vai haver eficácia. Entende-se também se o preço está adequado, né? Por exemplo, tem um Face Reader, que é um software que a cada 0,33 segundos mensura microemoções no nosso rosto. Né? Quando, de repente, você vê um produto, você se abre de felicidade, mas quando você vê o preço, você fecha a sua expressão. E quando você fecha a sua expressão, o Face Reader identifica que o preço está incompatível com a qualidade do produto. Então, a neurociência do consumidor ela tem permitido achados fantásticos para que as empresas possam utilizar. Né? E foi exatamente dos estudos da neurociência do consumidor que eu escrevi um livro que será lançado ainda esse ano, se Deus quiser, que são Neuromarketing, 23 estratégias para micro e pequenas empresas. Hoje aqui, quem estiver presente hoje, vai acompanhar 7 das estratégias que eu tenho no meu livro. Então, das 23, 7 estratégias vocês terão acesso hoje. E todas com base em estudos neurocientíficos. Tem uma pessoa aqui, Janaína Santos, que ela está pedindo para você indicar um livro como referência de neuromarketing para iniciar o entendimento. Está aí, Janaína, a resposta para a sua pergunta, não é isso? Viu? E o interessante, viu, Janaína? Esse ano é um prazer que eu estou tendo lançar esse livro. Eu diria até que não é nem dentro de uma lógica comercial. Foram inquietações que me fizeram escrever esse livro, né?
Eu achava que nós estamos no século dos estudos cerebrais. Então, a nossa ciência ela precisa avançar um pouco mais, já que nós temos uma tecnologia imensa à disposição. Por exemplo, a imagem por ressonância magnética funcional é responsável por 89% das publicações de artigos. E esses resultados são muito simples, né? São muito interessantes. Eu gosto muito, Marília, de uma frase que diz assim: o conhecimento é o processo de acumular dados e informações. A sabedoria reside na sua simplificação. Então, nós podemos simplificar estudos neurocientíficos. O micro e pequeno empresário, vocês vão ver hoje como podem utilizar a neurociência à nossa disposição. E eu vou colocar isso de forma bem simples, prática, né? Vai ser, como eu falei, a base do meu livro, são estudos da neurociência e como gerar estratégias eficazes, né? Com uma precisão. Marília, eu gosto sempre muito de dados, né? Eu gosto de trazer dados porque números nos balizam, né? Aí, hoje no Brasil, há 4,5 milhões de empresas. Antes da pandemia, abria-se 8.500 empresas antes, né? E tem um dado do XP Marketing Group que diz o seguinte, ó, no mundo, a cada 3 minutos, um produto é lançado. No mundo, a cada 3 minutos. Em até um ano, 75% fracasso. Em até um ano, 75% fracasso. É complicado, né? É complicado. Tem muita gente aí dizendo que quer o livro, mas voltando ao assunto. Diante desse cenário que você me colocou aí, dessa questão das empresas, né? Para evitar esse fracasso, e nesse mundo que a gente tem cheio de possibilidades, cheio de opções, como é que eu poderia, por exemplo, através do neuromarketing, né, tornar a minha marca ou a minha empresa mais atrativa? E como fazer para que ela esteja sempre presente na mente das pessoas? Excelente pergunta, Marília. Antes de dar uma resposta direta, que seriam as 7 estratégias que nós vamos trabalhar aqui hoje, eu quero trazer uma reflexão para todos, né, que faz parte da resposta. A reflexão por mais que o mundo esteja respirando tecnologia, né, o seu cliente, ele continua sendo um ser humano. Olha só que interessante. Os olhos do mundo estão voltados para a tecnologia. E lavadinha. Eu entendo, Marília, a tecnologia como um meio. Não sei se a turma está me assistindo, nos ouvindo. Marcelo, voltou? Travou aqui para mim, mas não sei para todos se travou, mas agora voltou, estava travado para mim. Isso. E eu estava dizendo assim, por mais que o mundo esteja respirando tecnologia, né, o seu cliente ele continua sendo um ser humano. E eu trago essa reflexão porque eu entendo a tecnologia como um meio entre as necessidades e os desejos dos clientes, né, e a sua empresa, existe um canal, um meio fantástico que é a tecnologia. Mas antes eu preciso entender essa relação cliente-empresa em profundidade. Aí é onde entram os conhecimentos da neurociência do consumidor. A tecnologia é um meio fantástico e nos dá muitas informações, muitos canais, mas o mundo está voltando os olhos exclusivamente para a tecnologia e esquecendo a essência, né, e estudos fantásticos. Né? A tecnologia ela deve ser utilizada considerando essa relação que é bem real. Por exemplo, né, cada vez mais nós estamos um pouco mais carentes, né? Cada vez mais nós estamos sentindo a necessidade, por exemplo, de mais cuidados, né? Por quê? Porque existe o estresse da vida urbana, nós vivemos em uma sociedade que nos cobra felicidade, a sociedade cobra que você poste no Facebook e Instagram sua felicidade, e quando você abre o Facebook e Instagram, tem sempre alguém mais feliz do que você. Tem sempre alguém vivendo melhor do que você. Isso gera uma ansiedade violenta. E nesse mundo que nós estamos vivendo, as pessoas começam a consumir de forma impensada e automática. A neurociência traz uma informação muito interessante que 85% das decisões de compra diárias que nós fazemos, 85% estão exatamente no automático. Olha só que interessante, 85%. E a gente pensa que nós somos um ser racional e estamos utilizando nossa racionalidade a todo momento. Pelo contrário, em apenas 15% das nossas decisões diárias, nós estamos utilizando aí a racionalidade. E por quê? Porque nós temos pouco tempo, porque muitas vezes nós estamos estressados, cansados,
E a racionalidade do cérebro depende de quê? Depende de descanso, depende de equilíbrio, depende de glicose e oxigênio. Tanto é que se você for para um supermercado com pouco tempo, com fome, se você for, o seu orçamento, digamos, a sua compra vai lá para cima. Isso por quê? Porque seu cérebro está com baixo índice glicêmico, né? Você tem baixo índice de oxigênio, e exatamente, quando você está bem alimentado, a alimentação ela se reverte em glicose. Então, a racionalidade do cérebro, ela depende de equilíbrio, de tranquilidade, estar bem alimentado. Então, não vá ao supermercado com fome. Né? Se quiser utilizar a racionalidade, não vá. E aí, Marília, eu chego a uma conclusão, né, diante dessa situação, de que a empresa que quiser se destacar no mercado, ela deve fazer uma coisa muito elementar, né? Simplesmente tocar a alma humana. Ela tem que fazer o cliente perceber, eu me preocupo com você. Porque se o mundo está frio, eu estou no automático, se alguém me traz algum toque de carinho, de afeto, de cuidado, eu disse, opa, essa empresa é diferente. Por quê? Porque você está no automático. Se alguém lhe toca com carinho, com afeto e com desejo de lhe ajudar de fato, né, e aí eu abro um parênteses para dizer, não há mais espaço para técnicas. As empresas precisam ser de verdades. Você precisa solucionar o problema da empresa. Tem um exemplo bem interessante, tem uma moça chamada Andréia. Andréia, ela é produtora de conteúdos audiovisuais, e no dia do aniversário dela, ela veio fazer uma gravação conosco. Era o dia do aniversário, isso era à noite, e ela chegou tão emocionada, e eu sabia que era o aniversário dela, eu parabenizei, e a gente ia fazer um trabalho, né? E quando eu parabenizei a Andréa, aí ela falou, Marcelo, hoje é meu aniversário tão feliz, eu desejando uma feijoada, entrei no Facebook, acionei o iFood, pedi uma feijoada, porque eu achava que eu mereço comer uma feijoada. Quando essa feijoada chega via motoqueiro, e o motoqueiro chegou e disse, Dona Andréia, meus parabéns, olha, que a senhora tem um dia maravilhoso e que esse almoço realmente lhe realize muitos anos de vida. Isso motoqueiro, viu? E era um motoqueiro do iFood. Eu não sei se instruído ou orientado, e ela ficou pasma, né? Já vem de São Paulo, um mundo relativamente frio, e na sequência, quando ela pega a feijoada, o que é que acontece? Quando ela pega a feijoada, um bilhetinho dos proprietários da feijoada, desejando mais uma vez parabéns. Ela ficou encantada. E ela saiu fazendo uma propaganda que eu chamo no futebol, a gente chama de mídia espontânea. Ela saiu fazendo propaganda e só com um toque de afeto. Por isso que hoje não é a razão que determina o sucesso da empresa, são as emoções. E uma coisa que eu vou trazer interessantíssima é uma comprovação científica de que as emoções são muito fortes. Eu vou fazer um experimento agora com todos que estão presentes, uma experiência científica. Vou fazer um experimento e aí eu vou dizer uma palavra, apenas uma palavra, e aí quem quiser pode responder aqui embaixo o que veio à mente. Não é o que pensou, não, é o que veio à mente, ok? Então, como eu falei, vamos tentar decifrar ou verificar o que está no seu inconsciente ou inconsciente. Vou dizer uma palavra, ok? Depois a turma escreve aqui o que é que veio à mente. Não pensem muito. Lá vai a palavra, ó. Refrigerante. Refrigerante. O que veio à mente de vocês? Sem pensar muito, coloca aqui. Você quer que eu leia para você ou você está vendo daí? Pode ser. Pode ser, vamos ver. Tá dando para você ler? Não chegou nada ainda não. A palavra, pronto, Tairone colocou aí, Coca. Coca, a maior parte é Coca-Cola. Coca-Cola, doce, refrescante, Coca-Cola, Coca-Cola, Guaraná, gelado, gostoso, Coca, a Coca tá disparada, Coca-Cola, cerveja. Olha só, Marília, olha só que interessante, né? Não à toa a maioria pede Coca-Cola. E eu vou explicar cientificamente. Em 2003, teve um cientista chamado Reid Montague, né? Em 2003, ele fez um teste também com base na imagem por ressonância magnética funcional. Ele queria saber, em síntese, qual era a mais saborosa.
ele fez o que nós chamamos aí no de testes às cegas. Então, qual é a mais saborosa? Isso com base na imagem com ressonância magnética funcional, o que se passava no cérebro, né? Aí, na primeira fase, eles colocaram as vendas e botaram os voluntários para beber e dizer qual é o refrigerante mais gostoso, né? E qual foi o resultado? O resultado foi um equilíbrio entre Pepsi e Coca, isso em relação a sabor. Um equilíbrio, Pepsi e Coca, mas quando foram verificar, sim, uma ligeira tendência para a Pepsi, até porque a Pepsi é um pouquinho mais doce, né? Você concorda? A Pepsi é um pouquinho mais doce. Eu acho enjoativo. É um pouquinho mais doce, mas teve uma ligeira tendência para a Pepsi. Aí, quando foram verificar a imagem por ressonância magnética funcional, com as vendas, ambas ativaram um centro cerebral de prazer e de vício, inclusive nas duas. Né? Existe um vício grande, né? E na segunda fase, o que foi que eles fizeram? Tiraram as vendas e colocaram os voluntários para beber vendo o que estavam bebendo. Depois perguntaram qual é que vocês gostam mais. A maior parte disse Coca-Cola. Antes houve um equilíbrio com a ligeira tendência para Pepsi, e na segunda fase, vendo, eles disseram Coca-Cola, a maior parte. Mas o mais intrigante e mais interessante foi que na primeira fase só irrigou a área do cérebro chamada núcleo accumbens para as duas, que é centro cerebral de prazer. Na segunda, na Coca-Cola, além do núcleo accumbens, ativou outra área do cérebro chamada hipocampo, que é responsável pela memória. Ou seja, né, a Coca-Cola, exatamente, além da Coca-Cola, além de ativar o núcleo accumbens, assim como a Pepsi, ativou outra área que é a sede da memória. Ou seja, a Coca-Cola, por ser mais antiga e por trabalhar as emoções implicitamente, aí as emoções inconscientes, ela tem um espaço maior. Né? Por isso que quando ela coloca aquele caminhão transitando no Natal, com aquela música, com o Papai Noel, ela está trabalhando a emoção, ela não está trabalhando o sabor em si. E como nós falamos, foi comprovado cientificamente que as emoções, a empresa que tocar o seu cliente com emoção, é uma empresa que vai se destacar no mercado. Então, o hipocampo, que é a sede da memória, também foi ativado, né? E eu achei muito interessante que essa descoberta me fez pesquisar outra coisa, que foi justamente, teve um outro estudo com base em exame de ressonância magnética funcional, que comprova que empresas antigas, aquelas empresas mais tradicionais, são sempre consideradas na mente do consumidor, porque estão no subconsciente. E tem muito a ver porque memória é repetição. Então, uma empresa que está há muito tempo no mercado, ela vai ser sempre considerada uma opção. Eu descobri cientificamente porque algumas empresas permanecem tanto tempo no mercado, e se trabalhar a qualidade dessa empresa, essa empresa tende a se perpetuar, se trabalhar com profissionalismo. Marília, é chegado agora o momento das 7 estratégias, né? Se você quiser fazer algum comentário, nós teve podemos uma avançar. pergunta aqui, eu vou ver se eu volto, mas antes eu vou fazer um comentário enquanto eu acho a pergunta. Isso que você me falou agora me remeteu, a gente já fez uma live com a professora Juliana Vieira, eu não sei se você conhece, sobre hospitalidade. Essa questão, sim. Eu acho que elas estão bem ligadas uma à outra, né? A questão da hospitalidade e a questão de tocar o seu cliente, de você fazer ele se sentir lembrado, fazer ele se sentir querido. E eu me lembrei muito dessa questão da professora Juliana. Vou tentar voltar aqui para achar a pergunta que tinham feito, porque eu tive que adiantar para ver as respostas. Diga, pode falar. E professora Juliana Vieira, sou muito fã, eu achei muito interessante, já assisti uma palestra, inclusive via CRA da professora Juliana, e eu vibrei. Por quê? Porque é uma ciência complementando a outra, né? A neurociência, basicamente, ela cumpre uma agenda, né? Uma agenda por outro ângulo científico, mas a gente se encontra, né? Se encontra no propósito de que as emoções, de fato, e neurocientificamente comprovando, têm feito a diferença. Marcelo, eu não estou achando não, porque está lá para frente. Continue então com as suas estratégias. Desculpa quem fez a pergunta. Então vamos para a primeira estratégia. Quem tiver papel e caneta, pode anotar aí que vai gerar muitos insights, viu? A primeira estratégia. Primeiro eu vou dizer o seguinte, que essa estratégia foi criada com base em um estudo, né? Toda a vida será assim, uma estratégia com base em estudo. Eu sempre digo, se toda estratégia precisa de uma fonte, que a fonte seja científica. Claro, não, inserindo, claro, elementos de criatividade, mas que a fonte seja científica.
Então, o primeiro estudo é o de plasma, 2007, né? Eu criei essa estratégia em cima de um estudo. Vocês vão ver que não tem nada de extraordinário, mas é com base na neurociência do consumidor. Vamos lá. A primeira estratégia, ó, por mais simples que seja o produto que você vende, crie algo que agregue valor, desperte prazer e emoções inconscientes. Vou repetir, por mais simples que seja o produto que você vende, crie algo que agregue valor, desperte prazer e gere emoções inconscientes. Ah, Marcelo, eu tenho um carrinho de cachorro-quente, como é que eu vou agregar valor? O pensamento linear diz logo assim, não, para agregar valor você tem que ter uma embalagem bonita, tal. Ok, mas a embalagem bonita vai implicar no custo e acaba por minha margem diminuir. Então, é um pouco contraditório. Mas é possível, sem gerar um custo maior, você despertar emoções inconscientes. Vamos pegar o estudo lá da Coca-Cola, né? Uma marca que desperta emoções inconscientes. Então, se no seu cardápio do carrinho de cachorro-quente, seus hot dogs e tal, e embaixo você coloca marcas da Sadia, da Hellmann's, então aquelas marcas remetem à qualidade, à segurança, à confiabilidade e desperta o que nós chamamos de emoções inconscientes. E é um custo zero. Né? A pessoa está comendo e os hot dogs têm lá as suas inseguranças, as pessoas estão comendo, mas estão comendo com segurança. Okay? E acham que você utiliza aqueles produtos também que são de boa qualidade, né? Já leva esse também. Exato. Exatamente. E Marília, que legal. Essa estratégia foi criada em cima do estudo de plasma, né, 2007, e esse estudo foi bem simples, o estudo de plasma, que ele dividiu esse estudo em duas fases, né, e foi com vinho que nós criamos essa estratégia. Na fase 1, eles pegaram alguns voluntários, dividiram em 2 grupos. Quando eles dividiram em 2 grupos, botaram o exame de ressonância magnética funcional e botaram para ele, o grupo 1 bebia o vinho vendo uma garrafa de $9. O grupo 1. O grupo 2 bebia o mesmo vinho, sem saber, né, que era o mesmo vinho, vendo uma garrafa vendo uma garrafa de $90. Ou seja, grupo 1 bebia o mesmo vinho vendo $9, grupo 2, mesmo vinho vendo uma garrafa de $90. Na segunda fase, foi pedido para que eles respondessem sobre a qualidade do vinho, de 0 a 10, o sabor, né? Qual foi o resultado? O resultado foi muito interessante. Mesmo sendo o mesmo vinho, quem bebeu vendo o vinho de $90 gerou uma nota muito superior do que aquele que bebeu vendo um vinho de $9. E o detalhe, Marília, é que o detalhe é que no exame de ressonância magnética funcional irrigou uma área do cérebro, um circuito de ativação de prazer, né, para quem estava vendo o vinho com $90, né? Bem interessante. Aí, sabe, Marília, aquele nosso amigo que vai beber um vinho na nossa casa e que ele faz todo aquele ritual, né? Ele faz todo aquele ritual, ele olha o vinho, cheira, analisa se a uva é de algum país e de alguma safra, faz todo aquele momento e bebe. Essa pessoa, ela consegue sentir muito mais prazer do que simplesmente aquela que bebe só um golinho. Por quê? Porque aquela viagem que ele faz desperta uma emoção inconsciente, né? Nos faz viajar, né? No inconsciente. Então, esse amigo aí, a gente pode, como diz lá em Jucurutu, mangar ou malhar dele, mas ele é mais feliz, viu? Aquele que viaja. Ele está sentindo mais sabor que a gente, né? A safra de... Marília, o seu áudio para mim ficou ruim, mas... Ele está sentindo mais sabor que a gente. Está em silêncio para mim o seu. Oxi. Está em silêncio. Não está me ouvindo não agora? Não, mas eu estou vendo leitura labial. Deixa eu só avançar, vamos avançando devagarzinho. vamos avançando devagarzinho. E aí, o interessante, viu, Marília? Pode até ser o meu áudio, não sei, mas está 100%. Se alguém não estiver me ouvindo, avisa. Mas o interessante é que em cima desse estudo, né? Em cima desse estudo das emoções inconscientes, aí eu lembrei de um exemplo bem interessante, que
minha esposa tem um bistrô, né, chamado Lu Bistrô. Nos momentos vagos, nas horas vagas, eu sou garçom. Eu amo ser garçom, né? Inclusive, o bistrô, ele tá fechado, nós vamos reabrir somente em outubro. Nós vamos reabrir somente em outubro. E, naturalmente, a gente começa a conhecer os processos, né? Conhecer os processos. E um dia, fazendo lá os processos, eu vi que se faz um risoto com o quê? Com um vinho chamado Chenin Blanc e com queijo parmesão. 2 insumos caríssimos. Eu disse, poxa, mas eu não sabia disso. Talvez os clientes também não saibam. Eu disse, é de extrema importância nós dizermos, com elegância, mas dizer para valorizar o produto, né? Até porque gera o quê? Emoções inconscientes. Gera emoções inconscientes. E aí, quando o cliente está fazendo um pedido, né, eu disse, olha, uma das especialidades da nossa casa, esse risoto aqui de camarão, ele é feito à base de um vinho chamado Chenin Blanc, né, que vem vamos dizer assim, enfim. A gente faz 2 explicações, né, o queijo parmesão, enfim. O que é que a neurociência diz? Que o estímulo auditivo aumenta em 41% a percepção do cliente. Ou seja, no momento que o cliente está consumindo, ou antes, enfim, o estímulo auditivo aumenta em 41% a percepção do cliente. E eu sempre faço esse exercício, como é forte, né, o nosso poder da audição, né? Por exemplo, se eu fizer uma experiênciazinha bem simples, vamos todos imaginar aqui, um limão bem suculento. Olha só, o poder da audição. Um limão bem suculento. Aí eu pego uma faca bem pontiaguda e parto esse limão. Chega a pinga na mesa. Não satisfeito, o que é que eu pego? Todo esse líquido, vira aqui e espreme por completo. Caindo todo o líquido do limão na minha boca. A pergunta, será que alguém sentiu um pouquinho de aguinha na boca? Salivou. Será que alguém sentiu? Ok? Então, assim, para você ver, comprovando que o estímulo auditivo aumenta a percepção do consumidor em 41%. Ok? Marília, antes de passar para a segunda estratégia, essa foi a primeira, vamos passar para a segunda. Eu vou só ver se eu recupero o seu áudio aqui, tá, ok? As pessoas estão dizendo que estão me ouvindo, né? Eu estou tendo alguma dificuldade, mas... Você está me ouvindo agora? Porque todo mundo avisou aqui que estava ouvindo tanto a mim quanto a você. Eu acho que o problema é que o tentar avançar. O meu áudio está tranquilo? Tá. O áudio está tranquilo? Meu? Deixa eu tentar melhorar ele aqui. Eu não sei por que está acontecendo, mas o áudio não está legal. Tá me ouvindo agora? Não? Deixa eu só tentar aqui. Vamos avançar para a segunda estratégia? Vamos. Podemos avançar? Ok. Podemos. Segunda estratégia, ó, proporcione uma experiência que marque seu cliente, né? Quando eu falo marcar, eu estou falando de marcadores somáticos. É uma experiência que, de fato, marque, que impacte. Né? Eu falei que eu trabalho em Currais Novos, eu moro com meu irmão durante a semana lá em Currais Novos, no apartamento lá no 10º andar. E os filhos dele sempre vai lá no apartamento e ele mandou colocar umas telas. E quando ele mandou colocar umas telas, Marcelo, vai ver um pessoal colocar as telas, se ficar seguro, você confirma que está seguro, depois você pague. Eu disse, ok. Né? E eu fiquei observando o serviço. Quando terminou o serviço, assim que terminou o serviço, eu disse, seu Chico, a tela ficou segura mesmo, né? Cumprindo o que meu irmão mandou, né? De onde ele estava, ele soltou umas coisas, saiu correndo e se jogou na tela. Bateu e voltou. Aí perguntou assim, vai pagar em cheque ou em espécie? Né? Ou seja, uma experiência marcante. E outro dia eu fui numa feira aqui, acho que foi Brasil, Mostra Brasil, o cara estava querendo vender um liquidificador, e esse cara querendo vender um liquidificador botou um celular para triturar, para mostrar a força. Então isso é algo marcante, né? E um outro exemplo, como eu falei, eu pego a teoria e tento aplicar na nossa empresa, né? No bistrô, todos os dias dos namorados nós fazemos algo muito interessante e algo também que marque, né?
Aí tem um casal chamado Júnior e Virgínia, né? Eles estão sempre presentes. Todas as sextas-feiras eles tomam um vinhozinho no bistrô, antes da pandemia, claro. E abrir um parênteses, mandar um abraço também para Raquel e Cristiano, que são clientes nossos, também estão nos assistindo, viraram nossos amigos. E Rodrigo e Raíssa também são clientes nossos, são advogados, gente muito boa. E estão também empreendendo aí cada um nos seus setores, né, nos seus segmentos. E aí, Júnior e Virgínia, todas as sextas-feiras, eles vão para lá e já criou um vínculo meio que de amizade, assim, a gente tem um conhecimento. E eu sabia que Júnior torcia pelo Ferroviário, que é um time lá do Ceará. E no Dia dos Namorados ele reservou. E eu tenho um procedimento, né, de gerar uma surpresa para o cliente, de fazer uma mágica, né? Quem é cliente nosso que sabe que eu faço Alguém mágica já citou isso o atendimento. E aí o interessante foi que aí eu tenho uma caixinha que quando eu mostro, não tem nada dentro dessa caixinha, quando eu fecho e abro de novo, tem algo. Aí eu usei essa mágica para quê? Para no Dia dos Namorados eu abordar a mesa, claro que com muita educação, muita gentileza, e somente com aqueles clientes que a gente tem um vínculo, né, claro, para não invadir o mundo do cliente. E aí nossos clientes são muito amigos em função dessa aproximação. E eu cheguei sem dizer nada nem para a Júnior, nem para a Virgínia. Aí eu cheguei e disse, olha, nós temos hoje um dia especial, o Dia do Amor, né? Eu tenho aqui essa mágica chamada USB do Amor. Abri a caixa, não tem nada, né? Vou colocar no seu coração, pode ter alguma mensagem para a sua esposa, pode ter, né? E aí, mas também pode não ter. E também tem a verdade, viu? E deixei o clima tenso também, ainda pode vir uma verdade aí. E aí peguei isso, com licença, Júnior, e coloquei no coração dele. O que era que eu tinha feito antes? Eu tinha digitado um trecho do hino do Ferroviário, que é o clube dele, mas que tem tudo a ver com o amor. Que no trecho diz mais ou menos assim, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, estaremos sempre juntos. O trecho do hino do Ferroviário. Aí eu peguei o papelzinho, coloquei o papelzinho, né, botei no coração deles, opa, chegou alguma coisa aqui. Quando eu abri, tinha um papelzinho. Eu disse, eu posso ler, com todo respeito. Aí eles podem, né, eles bem próximos a gente. Aí eu comecei a abrir aqui o papelzinho e comecei a ler o trecho do hino ferroviário, mas também era uma mensagem muito emotiva para a esposa. Ele começou a chorar primeiro do que ela. Né? Ele começou a chorar e ela começou a chorar dizendo, meu amor, que lindo. E tal. Passado aquele momento de emoção, aí eu disse, já estávamos em momento de descontração, né? Eu disse, Virgínia, você sabia que aquele nada mais é do que um trecho do hino do Ferroviário? Ela disse, eu não acredito. E isso aí é uma experiência que eu julgo, uma experiência marcante, né? Uma experiência marcante que faz com que a empresa crie vínculos emotivos e seja mais memorável. Então, a emoção, mais uma vez, trabalhando a lógica da memória, né, dos vínculos afetivos. E um detalhe, Maria, que tudo isso seja com muita verdade. Não adianta você imprimir técnicas, né? Foi-se o tempo que uma empresa baseada em técnicas, foi-se o tempo que essas empresas têm espaço no mercado, porque o cliente sente. Eu gosto sempre de uma frase que diz, o que você ecoa em meus ouvidos de forma tão alta que o que você me fala eu não escuto. Né? Então, o que você ecoa em meus ouvidos de forma tão alta que o que você me fala eu não escuto. Até uma criança sabe o que as pessoas irradiam. Né? Se a gente sente se há verdade. Se não há mais espaço para uma empresa que não transmita a verdade. Né? E a terceira estratégia, né, tem muito a ver com o que nós estamos colocando, muito a ver, que é justamente, vamos lá para a terceira. Essa tem base no estudo de Inês Couso, 2015, essa terceira estratégia. Simples também, muito simples, para micro e pequena empresa. Tenha sensibilidade com seu cliente, ajude, facilite, proporcione ao máximo de comodidade. Tenha sensibilidade com seu cliente, ajude, facilite, proporcione ao máximo comodidade. Por quê? Então, Inês Couso diz que o córtex pré-frontal, né, essa região aqui do cérebro, ele possui um papel-chave de armazenar energia para o que de fato é importante.
Então, tudo que é muito importante para a gente, o nosso cérebro ele direciona para o que é mais importante. Ou seja, tudo que dificultar a vida do cliente ativa outra área do cérebro, que é a ínsula, que é a região da aversão. Se o cliente sentir que a empresa não quer facilitar a vida dele, numa vida tão agitada, ao invés de atingir áreas límbicas responsáveis pelas emoções, vai atingir a ínsula, que é responsável pela aversão. Então, quanto mais a empresa se colocar disponível, tentar se colocar no lugar do cliente, para entender quais são os problemas dele, a dificuldade dele vir pegar o produto do serviço, a empresa deve colocar sugestões, alternativas para facilitar a vida dele. A sua empresa vai se diferenciar, você vai tocar na emoção. Ele vai sentir assim, poxa, essa empresa está se preocupando comigo, está se preocupando com o meu dia a dia. Então, é um grande diferencial. Ok? Ok. Já, não sei se está no avançar aí, ou já está quase no avançar das horas. Você está me ouvindo? O áudio não está legal. Para mim, não está chegando. Se puder digitar assim, uma pergunta, por exemplo. Tem tem gente aqui perguntando se pode perguntar. Pode. Ok. Agora, eu sugiro a gente fazer o seguinte. Como a gente vai ter assunto para fazer uma segunda parte e voltar, a gente vai sair e volta agora para ver se o áudio de Marcelo melhora. Entendeu? Eu não lhe ouvi, mas não entendi. Entendeu, né? A gente vai sair e volta. Ok. Eu não lhe ouvi, mas entendi. Vamos sair e vamos retornar. Fiquem com a gente. Ok. Excelente. Pois até daqui a pouquinho.